Olá, amigos do canal. Estamos aqui de volta mais uma vez para falar sobre o Super Mundial de Clubes, essa competição aí que, acabada a primeira rodada, acho que já dá para a gente falar aqui que deu certo e que os brasileiros estão até surpreendendo positivamente, todos eles jogando muito bem, apesar de nem todos terem ganhado. Estou aqui, obviamente, com meu amigo Matheus. E aí, Matheus? Fala, Bruno. Nem todos ganharam, mas nenhum perdeu na primeira rodada. Foram 2 vitórias e 2 empates para os 4 times representando o Brasil. E concordo com você que, pelo menos por aqui, a ideia foi um sucesso. O pessoal está gostando de acompanhar e ter esse tira-teima, principalmente dos confrontos Brasil-Europa. Exato, eu acho que o fato também dos times brasileiros não estarem jogando apenas contra o melhor time do mundo, a nata da nata do futebol europeu, está mostrando para a gente que talvez a gente não esteja tão distante assim, principalmente desse segundo escalão do futebol europeu. Antes de mais nada, queria deixar aqui um pedido, né, para o pessoal que está acompanhando a competição. A gente já gravou vários vídeos falando especificamente sobre cada time antes do jogo. Vamos continuar gravando ao longo do Mundial inteiro, praticamente um vídeo por dia aí a gente está postando. Então, dá essa olhada no canal, se inscreve, já deixa seu like, acompanha os outros vídeos também, e várias coisas que a gente às vezes não fala aqui, a gente falou em outro vídeo já. E é isso. Vamos começar aqui por Palmeiras 0 e Porto 0. Já começando assim num dos jogos que a gente colocou que seria um dos mais importantes dessa primeira rodada para os times brasileiros e com uma impressão excelente. Eu acho que a derrota fica até com o empate, né? Fica até com um gostinho de derrota pelo que os dois times produziram. Pois é, o Palmeiras pode ficar feliz pela forma como jogou, de ter conseguido encarar o Porto, de ter batido de frente com o time do futebol europeu, mas o resultado talvez o Palmeiras possa lamentar, porque teve chance de ganhar o jogo, poderia ter saído com uma vitória que seria importantíssimo, tendo em visto que Al Ahly e Inter Miami não jogaram no jogo de estreia, né? Foi um jogo um pouco mais morno, um pouco mais chato, que se o Palmeiras vence o Porto, tinha grandes chances de fazer 100% e garantir a primeira colocação, fugindo do PSG, que a gente vai falar um pouco mais para frente quando entrarmos no assunto Botafogo, que mostrou a que veio na primeira rodada e é um dos favoritos ao título. Então, uma vitória para o Palmeiras teria sido importante, mas o Alviverde fez um grande jogo contra o Porto, faltou o gol, né? A verdade é essa. Exato, e teve a oportunidade de fazer gol, né? Eu acho que é uma situação parecida com a do Fluminense, que a gente vai comentar mais para frente também. Mas eu acho que por esse jogo e também pelo outro jogo do grupo que você falou, dá para ver que eu acho que esse talvez poderia ter sido o confronto para decidir o líder e agora vai sobrar para o saldo de gols. Eu não vejo nem Palmeiras nem Porto perdendo para Al Ahly e Inter Miami, então vai acabar sobrando ali para quem fizer mais gols e é importante, né? Eu acho que o primeiro lugar nessa competição é muito importante porque cada grupo costuma ter um time do top 5 europeu, menos esse grupo do Palmeiras. Então, fugir dessa segunda colocação é importantíssimo e eu acho que tem claras possibilidades. Né? Pelo que a gente viu os dois times jogar, eu vi muito torcedor do Porto no Twitter falando que esse é o Porto dos últimos tempos, não sei o quê. Acho que é importante salientar que o Palmeiras também, hoje, não é o mesmo Palmeiras que dominou o futebol sul-americano há uns 2 anos atrás. Tanto é que não está nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, nesse momento não briga por título, e mesmo assim jogou muito bem, é uma equipe muito cascuda, sabe muito bem jogar esse tipo de competição, de fase de grupo principalmente, e eu acho que hoje, se eu tivesse que apostar em um favorito para ser o líder desse grupo, é o Palmeiras. Vamos ver como vai lidar o time do Palmeiras nos outros jogos, né? Mas, como você bem destacou, o Palmeiras é um time que leva a sério qualquer tipo de confronto, seja ele jogo decisivo de Libertadores ou até Campeonato Paulista. O Palmeiras tem essa cultura de encarar com seriedade toda a partida que joga e vai precisar fazer isso mais que nunca agora, porque você destacou bem, ficou para o saldo de gols e acho que do meio para frente eu vejo talvez o Palmeiras com mais ferramentas ali do que o Porto para conseguir agredir os outros times do grupo. Você tem um Estevão, você tem um Vitor Roque, que
está se adaptando, mas é um jogador que, quando surgiu, era um fenômeno. Aqui, antes da ida para o Mundial, estava começando a fazer os seus golzinhos. Então, eu vejo o Palmeiras com boas peças ofensivas. E a defesa do Palmeiras, desde da chegada do Abel, é muito forte. É, né? Uma marca do time dele, que tem uma defesa bem consistente já há muitos anos. Então, agora é contar com o ataque do time para conseguir levar vantagem com relação ao Porto. Exato, eu acho que esse jogo também deu uma empolgada na torcida aqui no povo brasileiro para acompanhar esse Mundial. Eu sinto que nos últimos anos, tirando o torcedor que estava lá, que o time dele estava jogando, muitas vezes as pessoas não estavam tão animadas mais para assistir porque sabia que ia ser uma porrada para o time europeu, não ia ter nem graça. Eu acho que esse ato de jogar contra o segundo escalão europeu, às vezes até um terceiro, eu colocaria o Porto, no final de temporada deles, enquanto os nossos jogadores estão voando, essa invertida nessa questão física e mostrar que o Palmeiras não só competiu, como foi melhor durante o jogo inteiro, deu uma aumentou a autoestima do torcedor brasileiro. Porque era comum ocorreu esse debate um pouco antes de torcedores portugueses falando que a liga deles era muito mais forte que a liga brasileira, que times como, sei lá, Rio Ave e outros ali de meio tabela do Campeonato Português brigariam aqui no Brasileirão por G4, e não tinha muito como ter uma resolução dessa briga, porque os times portugueses não ganham Champions League e não jogam contra os sul-americanos. Então ficava meio que um jogava argumento, o outro jogava outro argumento e nunca tinha como ter um tira-teima. Agora teve, e eu acho que o Brasileirão e o torcedor brasileiro saiu com uma autoestima muito fortalecida dessa primeira rodada como um todo e principalmente desse primeiro jogo. Eu acho que ele deu uma animada para as pessoas quererem assistir a competição. Sim, já mostrou que estavam esperando uma discrepância muito grande com relação ao futebol europeu. Ela, nessa primeira rodada, não existiu. É bem verdade, como você pontuou, nós não enfrentamos nenhum top europeu ainda. Essa experiência vai ser vivenciada pelo Botafogo na segunda rodada, que vai enfrentar o Paris Saint-Germain. Mas nesses primeiros confrontos que a gente destacou nos vídeos de prévia, que seriam os mais interessantes de se acompanhar, mostrou que deu jogo. Eu diria que se alguns dos times mereciam a vitória, eram os times brasileiros e sul-americanos, que eu incluo o Boca contra o Benfica também. Exatamente, né? Eu acho que, igual o caso também do Boca, fica às vezes um gostinho de poderia mais. Eu acho que o Boca abriu 2-0 e depois tomou empate, né? O Palmeiras teve várias chances de fazer o gol. Então, os dois times mais tradicionais de Portugal, tudo bem que essa temporada em Portugal quem ganhou foi o Sporting, que não está participando da competição, mas ainda assim são times tradicionais, são times grandes e sofrendo para times que hoje não estão mandando na América do Sul. Não são os melhores times dos seus respectivos países, não são campeões nacionais, e mesmo assim sofreram e poderiam ter perdido, e se o futebol fosse merecimento, talvez tivessem perdido. Mas eu acho que isso é legal para dar uma valorizada aqui na nossa região para pessoas que talvez não valorizassem. Mas falando em disputar contra potências europeias, pelo menos fez o dever de casa nessa primeira rodada. A gente destacou aqui que esse era o jogo para o Botafogo ganhar bem, e não conseguiu fazer saldo, né? Toma o gol no finalzinho do jogo, ganha por 2-1, garantiu a vitória. Isso é importantíssimo, já que o PSG amassou o Atlético de Madrid, fez 4-0, e para mim esse resultado foi melhor para o Botafogo até do que o 2-1 que ele conquistou contra o Seattle, porque agora jogou a pressão toda para o time do Simeone, que precisa ganhar, e ganhar bem, do Seattle Sounders. E outro ponto que eu destaco é: esse jogo acontece antes de PSG e Botafogo. Então, o time brasileiro ele vai entrar em campo já sabendo o resultado do jogo do seu grupo, e também pode até dar uma especulada ali de pensar: não, a gente pode perder até de tantos gols de diferença para chegar na frente no saldo de gols do Atlético de Madrid. Então, o PSG ter macetado o Atlético foi importante para o Botafogo.
Exato, né? A gente comentou aqui antes também em outro vídeo que era bom que o PSG, como era o time mais forte, ganhar e ganhar bem o Atlético para essa segunda vaga ficar mais acessível ao Botafogo. E essa goleada foi excelente. Eu acho que agora o Botafogo tem que ir com a mentalidade desse próximo jogo contra o PSG de não sofrer uma goleada, talvez, porque aí para o último jogo joga a final contra o Atlético de Madrid, podendo, quem sabe, até empatar. Mas esse jogo contra o Seattle Sounders em específico, tudo bem que o Seattle Sounders é um time forte da MLS, mas o Botafogo sofreu bastante, né? Eu acho que é o time brasileiro que teve mais dificuldades, apesar da vitória, e talvez até mais do que muita gente esperava. O Seattle Sounders, por exemplo, chutou mais de 20 vezes a gol nessa partida, chutou 23 vezes, o Botafogo chutou 12, principalmente depois que o Botafogo abriu 2-0, ele deixou o time americano jogar demais, acabou sofrendo esse gol, né? Pode atrapalhar mais na frente no saldo. E eu acho que vai próximo a um comentário que a gente também tinha feito no outro vídeo, que esse Botafogo ainda não é tão forte quanto o Botafogo do ano passado. As peças que chegaram ainda não encaixaram. E os jogadores que fizeram um gol, os gols, né? O Jair e o Igor Jesus, são jogadores que estão de saída também. Então, o Botafogo ainda tem que se encaixar dentro dessa competição. Por isso que eu acho que essa primeira rodada, apesar do resultado muito bom em PSG e Atlético de Madrid, apesar da vitória, não diria que o Botafogo está numa posição tão tranquila assim, justamente pelos indícios que ele deu no próprio jogo. Se jogar da mesma forma que jogou contra os Sounders, contra o PSG, vai ser amassado também. É, concordo com você, mas para mim o jogo do Botafogo não é nem esse contra o PSG. Óbvio que você não pode tomar uma goleada igual o Auckland City tomou para o Bayern de Munique, que o seu moral para a última rodada vai lá para o chão. O jogo do Botafogo, para mim, nesse grupo, é a última rodada contra o Atlético de Madrid para decidir. Então, até comentei com o Iago um pouco antes da gente gravar, que é o seguinte: se o Botafogo vê que o PSG vai fazer ele ficar com um saldo pior que o Atlético de Madrid, é dar duas, três chegadas mais fortes, ó, parou aqui, vocês não vão fazer mais gol, não. Eu tô pensando no jogo de lá, é o saldo de gols para decidir com o Atlético de Madrid. Exatamente. Esse jogo é uma preparação para a final, né? Tem que ter visto que jogar esse jogo para chegar na posição mais confortável possível para o último jogo. Tem que ver também qual vai ser a postura do Atlético de Madrid, que depois de ser goleado por um adversário conhecido, né, o PSG não perdeu para um time qualquer, tem que ver se a pressão interna vai ser para dar uma resposta muito forte diante do Sounders. Ó, ainda estamos aqui, foi só uma coisa no caminho, ou quem sabe eles vão assumir uma postura mais, a gente não está ligando tanto para essa competição, então a gente tomou esse resultado porque não valia nada, ninguém se importa com a competição, então eles vão mais altura para o jogo, e quem sabe aí vai ficar ainda melhor para o Botafogo. Eu não acredito que vai ser isso, assim como a gente também já tinha falado, o Simeone é um treinador muito competitivo e muito bom em motivar os próprios jogadores, então eu acho que o Atlético Madrid vai entrar mordido nos próximos dois jogos, justamente para dar uma resposta depois de ser amassado. O Botafogo, por outro lado, não tem nada a ver com isso. Igual a gente falou. Joga contra o PSG para chegar numa situação confortável para o final de semana e no final de semana joga o jogo da vida. Eu acho que tem condições de, de disputar com o Atlético de Madrid, igual a gente viu outros times brasileiros aqui disputando com times europeus. Eu não acho que o Atlético de Madrid seja extremamente superior a Borussia Dortmund, ou Porto, ou Benfica. Não fez a melhor temporada dos últimos anos do clube. E eu acho que a moral chega alta, justamente também por causa desses outros resultados. Eu acho que a gente vai fazer ainda mais para frente. Acho que no domingo vai sair um vídeo nosso simulando o que a gente espera da última rodada para ver o que vai acontecer com os times brasileiros. Mas o Botafogo, se antes a gente colocava que a chance de uma classificação estava ali por volta dos 10%, 15%, eu diria que agora já pode estar chegando nos 20, 30%. Eu acho que sai fortalecido pelos outros resultados, mas com um asterisco ainda no próprio desempenho.
E como a gente destacou, não lembro em qual vídeo que foi, mas talvez foi no vídeo do próprio Botafogo, de que em Copa do Mundo, um resultado ruim numa primeira rodada já pode te deixar fora. Foi o que o Atlético de Madrid teve. Ele vai ter que jogar esses 2 jogos, se tiver jogando a Vera mesmo, porque você destacou e existe a possibilidade de pensar, vamos jogar de qualquer jeito aqui, já planejar a próxima temporada, se livrar desses jogos que a gente tem que fazer. E é isso. Não acho que vai ser essa postura do time, concordo com você nesse aspecto. Só que o Atlético vai com muita pressão para esses 2 jogos de ter que dar uma resposta forte. E contra o Seattle Sounders, eu acredito até que eles vão ganhar o jogo, que podem até ganhar bem, mas contra o Botafogo, que ali realmente vai ser uma final, vai ser difícil para o time de Simeone, vai ser uma pedreira esse jogo. Eu acho que vai ser um jogo bem Libertadores, né? O Atlético de Madrid, que é um time bastante sul-americano, digamos assim, no seu modo de jogar lá na Europa, eu acho que vai ser resquícios de Libertadores nesse jogo aí. E agora, esse Flamengo Esperance da Tunísia, Matheus, o que você achou desse jogo? Para mim, o Flamengo foi muito superior em todos os momentos. O Jorginho, que estreou, fez um bom jogo ali, dando um dinamismo interessante para o meio do Flamengo, conseguindo achar bons passes, iniciar jogadas, que quem já acompanha o futebol europeu sabe que essa é uma característica do Jorginho, que ele gosta muito de ditar o ritmo do time. O Flamengo consegue fazer um gol ali no primeiro tempo com a Arrascaeta, isso dá uma tranquilidade, né, daquele questão de nervosismo da estreia, de às vezes o gol não sai, você está ansioso para que o time consiga fazer o gol. O Chelsea já tinha ganhado antes, então um empate nesse jogo podia complicar uma situação por um primeiro lugar, mas aí o Flamengo achou o gol com a Rascaeta, foi conseguindo controlar bem. O Esperance não conseguia assustar tanto o gol do Flamengo, estava bem encaixado a marcação. Faz o segundo gol com o Luiz Araújo, aí estava tudo tranquilo para o time rubro-negro, conseguiu uma boa vitória. E agora voltar os pensamentos para o Chelsea, que esse jogo, assim como nós falamos que para o Botafogo o Atlético de Madrid é um jogo importantíssimo, esse jogo para o Flamengo também é muito importante, porque o grupo dele, como a gente destacou no vídeo de prévia, vai encarar o grupo do Bayern de Munique. E você ficar em segundo lugar nesse grupo não vai ser interessante para o Flamengo. Exatamente. Eu acho também que o Flamengo era muito superior ao Esperance, mas eu acho que em algum momento do jogo ali, principalmente depois do 1-0, no finalzinho do primeiro tempo, comecinho do segundo, o Flamengo deu uma tirada de pé ali. Acho que soltou um pouco como diz o Maestro Júnior, não girou ela de uma vez. E aí o Esperance até deu uma gostada ali do jogo, conseguiu esses contra-ataques ali, levou algum perigo ao gol do Flamengo. Mas o Luiz Araújo logo fez o segundo gol, e assim que saiu o segundo gol, virou ali só a questão de o juiz acabar o jogo, porque o Flamengo tinha a bola, ficava tocando ali no meio, sem conseguir fazer muita coisa, não estava buscando também atacar tanto, porque eu acho que o grupo do Flamengo tem esses dois primeiros mais definidos, né? Diferente do Botafogo que a gente comentou, não acho que o saldo de gols vai ser tão importante. Pode chegar a ser, e aí o Flamengo talvez tenha desperdiçado uma oportunidade de aumentar esse saldo, mas eu acho que talvez tenha até dado uma poupada já pensando no Chelsea. E o time do Flamengo é muito bom, né? O Gerson jogou bem, apesar de já estar negociado, o Jorginho entrou bem, mesmo não foi talvez o mesmo jogador do Chelsea ainda, que foi terceiro lugar da bola de ouro, mas ele deu uma dinâmica legal para o time. Pedro é um atacante muito bom, teve algumas oportunidades ali de fazer o gol, cria bastante no pivô. O Luiz Araújo eu acho um excelente jogador, ele é bom no drible, é bom na finalização, ele é bom no passe. Para mim foi o melhor jogador em campo. É impressionante como a Arrascaeta, por exemplo, está fazendo gol essa temporada. Assim, tem números de centroavante jogando como meia. Inclusive, ele foi substituído, acho que no intervalo, ou logo no comecinho do segundo tempo. Eu não sei se ele sentiu alguma coisa ali ou se foi mais
para poupar ele, mas eu achei que o Flamengo entrou meio com uma postura de fazer o gol rápido e depois acalmar o jogo, segurar ali na questão física, já pensando na continuação do campeonato. Quase que deu uma complicada, mas aí conseguiu fazer o 2-0 e ter tranquilidade. Inclusive, eu acho que o Bruno Henrique, que entrou no segundo tempo de centroavante, que não é uma posição que a torcida gosta de ver ele tanto, que ele não tem jogado bem, eu achei que ele entrou bem, tentou bastante, conseguiu colocar uma velocidade no jogo. Então, eu acho que é um destaque positivo também de um jogador que não estava tendo uma temporada tão boa. Sim, o Flamengo tem o melhor elenco aqui da América do Sul. Tem jogadores que podem não estar em grande fase, como você citou, o Bruno Henrique, mas que o talento ainda está lá, né? Ainda tem muita qualidade para entrar, para agregar, mesmo que não como titular, mas vindo de um banco de reservas no segundo tempo. Ele é um jogador muito rápido, ele pega uma defesa mais cansada aí, pode acabar resolvendo alguns jogos para o Flamengo. Exatamente, né? O cara foi rei da América, então não é qualquer jogador. O elenco do Flamengo, igual você comentou, há alguns anos é o melhor do futebol sul-americano. Brincava até do Real Madrid das Américas, né? Mas é isso, é um time muito forte em todos os setores do campo. A questão é que às vezes gosta de complicar jogos fáceis. Eu acho que quase conseguiu fazer isso contra o Esperance, então tem que ver também para a última rodada. Mas esse jogo contra o Chelsea, de novo, a mesma coisa que a gente já comentou no primeiro vídeo falando sobre fase de grupo do Flamengo. Quem quiser pode dar uma olhada lá. Mas falando aqui rápido, o Chelsea é favorito, mas não é um resultado já ganho, não é um time tão regular assim. E o Flamengo é uma equipe que geralmente contra adversários fortes cresce. Então, eu acho que ainda tem jogo. A gente vai fazer também um vídeo de pré desse jogo que vai postar no dia da partida, em detalhes. Mas o Flamengo também sai engrandecido dessa primeira rodada. Sim, cumpriu o dever de casa, dá para dizer assim, Exato. conseguiu uma boa vitória e agora já tenta encaminhar a classificação na próxima rodada e a primeira colocação também. Talvez até um empate, né? Se conseguir um empate, eu acho que praticamente já assegura essa classificação. Sim. Por último, mas não menos importante, talvez o resultado mais surpreendente aqui, menos esperado, Fluminense 0 e Borussia Dortmund 0, com detalhes de que se tivesse que ter um vencedor aqui, se fosse igual o UFC, tem votação dos juízes, caso não haja um nocaute, uma finalização, o Fluminense era para ter sido o vencedor dessa partida. Perdeu vários gols, inclusive. O Fluminense jogou bem melhor que o Borussia Dortmund, conseguiu incomodar muito o time alemão. Concordo com você, se fosse para ter um vencedor, era o time brasileiro, mas faltou o gol, né? Faltou o gol, um jogo que era importante, a gente via até numa reta final ali, ficando meio que uma loucura, uma trocação, o Borussia tendo chance, o Fluminense também tendo chance, mas era importante também para o Fluminense ganhar para já garantir, não garantir, mas encaminhar uma possível primeira colocação nesse grupo. Era um confronto bem importante, o Fluminense acabou não conseguindo a vitória, mas acho que a moral do time sai muito alto por ter conseguido encarar olho no olho um time que fez final de Champions recentemente, foi às quartas de final dessa última Champions agora. Então, acho que a moral do time do Renato vai lá para cima. Exatamente, justamente por ser o Renato também, ele é um cara que é conhecido por ser muito bom nessa gestão do vestiário. Então, eu acho que ele vai conseguir elevar a moral ali dos jogadores depois dessa partida a um patamar muito alto. Eu acho que o Fluminense vai vir ainda melhor para a próxima rodada. Ele é um cara que ele tem costume de fazer isso às vezes com a própria carreira, né? De pegar lances e conseguir colocar eles num patamar talvez ainda acima do que eles eram, uma questão ali da imagem que ele passa, e eu acho que ele vai conseguir fazer isso também para o time dele.
Então eu vejo um Fluminense muito motivado para o restante dessa fase de grupos. E no jogo mesmo, o Fluminense em nenhum momento se sentiu ou desconfortável. Acho que desde o primeiro minuto. O Borussia é um time que tem essa característica de que joga e deixa jogar, né? Não é uma equipe que pressiona e consegue roubar a bola a todo tempo e fica muito com a posse. O Borussia é um time de velocidade contra-ataque, perde a bola, volta e deixa o outro time também criar as oportunidades dele. Por isso que geralmente são jogos, às vezes, com muitos gols. O Fluminense teve a oportunidade de fazer pelo menos uns claros assim e não conseguiu concluir. Eu acho que talvez seja a principal deficiência desse elenco do Fluminense hoje é o atacante para fazer gols, né? Sem o Cano, tá jogando o Everaldo, que não é um jogador, talvez, desse nível para estar disputando um Mundial de Clubes. Se tivesse o Cano ali da época da Libertadores, talvez essa partida não tivesse terminado em 0-0. Inclusive, o que o John Arias jogou hoje é brincadeira. A defesa toda do Borussia ali pelo lado esquerdo vai ter pesadelos com ele, porque toda vez que ele tocava a bola, ele conseguia driblar um, driblava dois, puxava um contra-ataque, uma pressão. Ele é um jogador espetacular, todo mundo sabia disso, e ele conseguiu mostrar isso em outros palcos agora também, né? Acho que o Fluminense ali, o meio de campo e a defesa e o John Arias jogaram muito bem. Faltou alguém com a capacidade de finalizar. Por outro lado, o Borussia, acho que as principais forças dele foram bem anuladas pelo Fluminense. Não conseguiu encaixar assim tantos contra-ataques. Talvez o ADM ali, que é muito rápido para cima do Samuel Xavier, conseguiu levar vantagem uma ou outra vez, mas tinha uma cobertura feita. O Thiago Silva é um baita de um zagueiro com muita experiência. E o Kobel foi muito bem. Acho que o Sul também fez algumas boas intervenções ali no time do Borussia, mas eu senti falta, por exemplo, do Julian Brandt, que é um cara que geralmente consegue dar mais essa cadência, cria um passe as principais chances do Borussia. E eu acho que o Fluminense, além de ter conseguido atacar bem, também foi muito bem na defesa desse jogo. Sim, concordo com você. E o Everaldo, que teve talvez a bola do jogo, né? Saindo cara a cara com o goleiro, ele preferiu dar uma atrasada, rolar pro Canóbio em vez de chutar no gol. Talvez um atacante que tem mais o faro do artilheiro tivesse mandado aquela bola pro gol. Se fosse o Não, Cano, o Cano teria é, chutado, com certeza. O Cano não é, toca aquela bola nunca. Ele chutava do meio de campo, mas não tocava. exatamente. E com relação ao John Arias, que já foi muito assunto lá no Fluminense, dele querer uma transferência para a Europa, dele querer jogar no futebol europeu. Se os europeus prestarem atenção nesse jogo, talvez ele tenha algumas chances de ser negociado, né? De vir algum time europeu e querer fazer uma oferta, porque ele realmente jogou muito bem. Foi o melhor em campo, eleito merecidamente, porque jogou muita bola o colombiano. Não, exatamente. Eu acho que todo mundo aqui no Brasil sabia que ele era muito bom, mas para algumas pessoas, acho que às vezes falta essa confirmação vinda de fora, né? O jogador só é bom se o futebol europeu considera que ele é bom. Então, eu acho que uma partida dessa também engrandece o Arias. E se ele queria sair, eu acho que depois dessa partida aumentou o número de compradores, mas o Fluminense também vai aumentar o preço. Então, eu acho que falavam muito de 10 milhões, 12 milhões, né? No começo da temporada, no começo do ano. Eu acho que agora, se quiser tirar o John Arias de lá, se ele ainda quiser sair, a galera vai ter que desembolsar um pouquinho mais. Exatamente. E outra coisa que eu quero destacar desse jogo é que nos mano a manos que foram feitos entre Borussia Dortmund e Fluminense, tinha um duelo brasileiro na lateral direita entre Samuel Xavier e Ian Couto, e muitas pessoas estavam colocando Samuel Xavier como um jogador melhor que o Ian Couto, e parece que ele não ficou feliz, porque ele deu uma lenhada no Samuel Xavier ali no finalzinho do jogo, querendo mostrar, estão falando que você é melhor que eu, então toma um rapo aí, fica esperto e tal. O Ian Couto descontou a raiva dos torcedores no próprio jogador.
Bom lateral Samuel Xavier, tá? Bom jogador. Gosto do futebol dele. E o Ian Couto, eu achava ele também um bom jogador na Espanha, né? No Borussia ele não tem tido tantas oportunidades, mas é um cara que já jogou até na própria seleção brasileira, quando ele estava com cabelo rosa, 2 anos atrás, se não me engano. Foi para o Borussia, mas ainda não conseguiu o espaço dele. Dois bons jogadores, não tem por que essa discussão, mas eu não acho que é um absurdo escolher nenhum dos dois nessa Também. cara a cara aí. E tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre essa primeira rodada de Mundial? Eu acho que o ponto principal, como a gente já destacou algumas vezes aqui, eu acho que é esse aumento na autoestima, principalmente. A gente chegou para o Mundial com muita desconfiança do nosso próprio futebol, eu acho, porque a gente estava acostumado a jogar contra o melhor time europeu apenas, mas eu acho que existe um degrau considerável entre esses times e o segundo escalão europeu, e os principais times brasileiros estão mostrando que eles estão pelo menos no mesmo nível dessas equipes ali do segundo batalhão, que conseguem competir com frequência com o primeiro escalão europeu ali, um top 5, né? Barcelona, PSG, Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid. Então eu acho que aumenta a autoestima para o resto do campeonato como um todo, não só para as próximas partidas na fase de grupo, como para eventuais partidas no mata-mata. Então eu acho que essa primeira rodada foi importantíssima pelos resultados e também para essa questão de como os times estão se vendo em relação aos oponentes. O próprio jogo do Bayern, que eles meteram 10-0, eu vi muita gente comentando que, né, o Auckland não tinha que estar ali, era um time semi-profissional, não sei o quê. O Bayern de Munique faz isso na Champions League. Eles meteram 8 no Barcelona, na fase de grupo eles tinham feito 9, acho que esse ano, no ano passado. Então, eu não acho que a discrepância é tão grande e essa competição está mostrando que realmente não é um esporte diferente. Exatamente. E só sobre o Bayern de Munique com o Auckland City, que você destacou aí, se resolverem marcar um jogo beneficente do Bayern de Munique com influenciadores, o jogo acaba 340-0. O Bayern não tira o pé por nada. E um outro ponto que vi pessoas comentando, falando, dá dó de ver o Auckland jogando contra um time como o Os caras Bayern. estão felizão, eu queria estar lá. Não, não fique com dó, talvez tenha sido o melhor momento da vida dessas Exato. pessoas, é falar, não, eu joguei aqui contra o Musiala, o zagueiro lá que, às vezes, o futebol lá, vi que alguns jogadores são semi-profissionais, né? O Fala, time tá, inteiro eu acho que ele é é, semi-profissional. voltar lá para o trabalho e falar, cara, eu marquei o Harry Kane. Harry Kane não fez gol em mim, não. Os outros todos fizeram, mas o Kane não fez gol. Me Então, convida para estar lá, tomando 10-0 do Bayern de Munique, eu vou todo dia. Não deve ter tem sido uma essa. experiência única para esses jogadores enfrentar um time como o Bayern de Munique. Então, eles devem ter curtido. Óbvio que ninguém gosta de perder de 10-0, mas a experiência deve ter sido incrível para esses jogadores. Exatamente. O problema é que, pelo que eu vi lá, tem gente que vai ter problema para tirar férias depois no trabalho, porque esse período não era o esperado. Então, vão ter alguns problemas no pagamento, alguns podem ser até mandados embora por não estar trabalhando, mas a experiência vai ficar para o resto da vida. Eu acho que é isso, né, Matheus? É isso, só reforçando aqui o aviso que você já fez no início. Tem muita gente assistindo os vídeos aqui agora, então se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas chegarem aqui, ver a gente falando sobre futebol, dando uma resenhada aqui sobre o assunto, sobre o Mundial. A gente também conversa sobre futebol brasileiro, futebol europeu e sobre outros assuntos também. A gente está sempre aqui gravando vídeos, trazendo conteúdo. E comenta aqui embaixo se você esperava esse bom desempenho dos clubes brasileiros nessa primeira rodada, se você acha que a carruagem vai virar abóbora ao longo da competição, qual que é a sua expectativa. E é isso, galera. Valeu, tamo junto. Exatamente. Ainda temos muitos vídeos para fazer sobre esse Mundial. Essa semana, semana que vem, estão postando vídeo quase todos os dias. Se inscreve aí para acompanhar tudo que a gente está produzindo. E é isso. Um abraço. Valeu.